Olá, alunos e alunas. Esse é um vídeo com dicas sobre o Excel. Então, para abrir o Excel, a gente vem iniciar, Programas, Microsoft Excel. Bom, o Excel é um editor de planilhas. Ele é um programa de computador que utiliza tabelas para realizar cálculos ou para apresentar dados. Tá? A unidade básica do Excel é a célula. Células são todos esses pequenos quadradinhos que a gente vê aqui nessa grande tabela do Excel. O nome de cada célula é dado pela posição dela. Então, se eu seleciono essa célula, por exemplo, eu sei que se trata da célula C4, porque ela pertence à coluna C e à linha 4. Tá? O nome de cada célula você pode visualizar também aqui no canto superior esquerdo, na caixa de nome do Excel. Bom, então eu vou começar a utilizar o Excel e eu quero criar uma sequência de números de 1 a 20, por exemplo. Então eu posso digitar aqui 1, 2 e continuar até 20. Mas o Excel permite que eu faça grandes sequências de números com poucos cliques, de modo que eu preciso digitar apenas os dois primeiros números de cada sequência. E como eu faço isso? Então eu digitei aqui os dois primeiros números da sequência, 1 e 2, seleciono as duas células que contêm esses números e o ponteiro do mouse, vocês podem perceber que aqui na área comum do Excel ele é uma cruz branca, mas se eu coloco esse ponteiro aqui no canto inferior direito da caixa de seleção, ele transforma numa pequena cruz preta. Então você clica aqui com o botão esquerdo do mouse, segura, arrasta e solta onde você quer. Pronto, ó, ele já criou uma sequência de 1 a 20. O Excel pode criar sequências com outras regras também. Então, se eu digitar, por exemplo, aqui 2 e 4 e selecionar, ele vai entender que eu quero uma sequência que começa no 2 e que vai de 2 em 2. Então, eu vou arrastar, pronto, ele criou uma sequência com essa regra nova. Bom, e vamos ver como é que a gente copia, recorta e cola no Excel. O Excel segue o mesmo padrão do Windows. Então, para copiar, a gente vai utilizar os comandos Ctrl+C e Ctrl+V. Como é que a gente faz isso? Então, você seleciona a área das células que você quer copiar, aperta Ctrl+C e a caixa de seleção começa a piscar, indicando que essas células estão agora na área de transferência. Então, você seleciona a célula na qual você quer colar, aperta Ctrl+V e ele cola. Bom, a gente pode reparar que a caixa de seleção, onde eu apertei Ctrl+C, continua piscando, o que significa que essas células ainda estão na área de transferência. Eu posso colar de novo em outro lugar, aqui do lado, por exemplo. Olha aí, colou. Para desselecionar essa seleção, você pode apertar ESC, ele para de piscar, tira da área de transferência. Bom, eu vou apagar isso aqui, que eu não quero ficar com isso aqui. E vamos ver como é que a gente move agora, Então, que nem no Windows, a gente vai usar o comando Ctrl+X, Ctrl+V. Então, Ctrl+X é o recortar. Então, eu seleciono a área que eu quero recortar, aperto Ctrl+X, a célula que eu quero colar e Ctrl+V. Pronto, ele moveu. A gente pode mover também usando só o mouse. Como que a gente faz isso? Então, a gente vai com o ponteiro do mouse na borda da caixa de seleção, onde ele transforma nessa cruzeta. Clica, arrasta para onde a gente quer, pronto, ele move da mesma maneira, tá? Então, eu disse que o Excel ele é capaz de fazer cálculos, vamos ver como é que ele faz esses cálculos. Para inserir uma fórmula, um cálculo, você seleciona a célula na qual você quer inserir essa fórmula e digita igual. Sempre que você digitar igual, o Excel vai entender que você está começando um cálculo. Tá? Então vamos supor que eu queira somar essas duas células, a A3 e a B3. Então eu digito A3 mais B3. O Excel entende os 4 operadores básicos: o sinal de mais, o sinal de menos, a barra para efetuar a divisão e o asterisco para efetuar a multiplicação. Então eu digitei essa fórmula, apertei Enter. Ele somou o conteúdo da célula A3 com o conteúdo da célula B3. Se eu quiser estender essa fórmula
para todas essas células. Então aperto o Ctrl C, seleciono a área, né, todas as células que eu quero colar e Ctrl V. Pronto. Ele selecionou, ele colou agora em todas essas células a fórmula correspondente a essa célula. Então, para cada linha, ele pega a célula que está na coluna A, soma com a célula que está na coluna B e coloca o resultado aqui na coluna C. A gente pode fazer isso com as outras operações. Eu vou querer fazer agora com multiplicação, por exemplo. Então, coloco igual. E ao invés de digitar A3, a gente pode selecionar a célula A3. Ele entende e já digita para a gente aqui A3. Então, vou multiplicar, já falei o asterisco, pela B3. Então, vou selecionar aqui B3. Enter. Pronto. Então, a gente pode copiar essa fórmula para as células de baixo do jeito que eu acabei de fazer, né? Digitando Ctrl C e selecionando a área e depois Ctrl V. Ou a gente pode vir aqui de novo nessa cruz preta aqui e arrastar. Pronto. Ele já arrasta aquela fórmula para todas essas células. Bom, o Excel ele tem algumas funções pré-definidas que são muito úteis. Uma delas é a função de soma. Então, se a gente quisesse, por exemplo, somar o conteúdo de todas essas células aqui, né, vou selecionar todas essas células aqui, usando só o operador básico, a gente teria que fazer A3, mais A4, mais A5, por aí vai. Com a função soma, isso fica mais fácil. Então, eu aperto igual, digito o nome da função, né, no caso soma, abro parênteses, ele já entende que é uma função, seleciono a área, né, que contém as células que eu quero somar, fecho parênteses, aperto Enter. Pronto, ele já somou o conteúdo de todas essas células. Para copiar aqui para o lado, posso arrastar de novo aqui, pronto. Ele já soma, ele já copia, né, a fórmula da soma. Então aqui eu tenho a soma de todas essas células, a gente vê que tem esse quadrado colorido aqui em volta das células selecionadas, né, aqui para todas as células da coluna B e aqui para todas as células da coluna C. Tá? Bom, legal. A gente pode também, uma coisa importante para falar quando a gente fala de fórmula, é fazer fórmulas com células travadas. Como é que a gente faz isso? Então, vamos supor que eu queira dividir esse número 2 por essa célula aqui, que contém o número 5.740. Então, aperto igual, seleciono essa célula, a barra, que é o sinal de divisão, essa célula, Enter, pronto, ele fez a conta pra gente. Agora, vamos supor que eu queira fazer a mesma coisa com esse 8, dividir por esse 5.740. Se eu der Ctrl C, né, e colar aqui, ele dá um erro. Por quê? Porque quando ele copia a célula, né, e ele faz as referências, ele está transformando o que era a célula C3, que era o 2, na C4, né, está transpondo isso, e o que era a célula C24, que estava dividindo, né, a segunda célula da operação, ele entende que eu queria dividir pela C25, né, ele já faz sozinho. Então eu preciso avisar ele que não, que eu quero travar essa célula sempre na C24. Como eu faço isso? Então eu vou apagar essa célula que está com erro, vou vir aqui na original e vou colocar um cifrão na frente da coluna e da linha dessa célula, né? Então fica cifrão C, cifrão 24. Do Enter, né, a conta continua a mesma, né, porque é a mesma conta mesmo, mas quando eu der Ctrl C e colar aqui, ele entende que eu estou dividindo pela C24. Então eu posso estender isso até todas as células aqui. Pronto, ele consegue, ele entende o que eu quero fazer e faz tudo certinho. Bom, é isso aí, tá bom por hoje, vou ficando por aqui, até a próxima.